Alô, caros internautas, vamos agora postar este vídeo e aproveitar a oportunidade de falarmos um pouco sobre Ísis, da mitologia grega, desculpa, da mitologia egípcia. Nós temos postado vários temas sobre mitologia grega e hoje vamos falar sobre Ísis, porém da mitologia egípcia. Desculpem aí, ok? Então vamos lá. Ísis, em egípcio Aosset, foi uma deusa da mitologia egípcia cuja adoração se estendeu por todas as partes do mundo greco-romano. Foi cultuada como modelo da mãe e da esposa ideais, protetora da natureza e da magia. Era a magia dos escravos, desculpa, era amiga dos escravos, pescadores, oprimidos, assim como a que escutava as preces dos opulentos aristocratas e governantes. Ísis é a deusa da maternidade e da fertilidade. Os primeiros registros escritos acerca de sua adoração surgem pouco depois de 2500 a.C., durante a quinta dinastia egípcia. A deusa Ísis, mãe de Horus, foi a primeira filha de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do firmamento, e nasceu no quarto dia intercalar. Durante algum tempo, Ísis e Hathor ostentaram a mesma cobertura para a cabeça. Em mitos posteriores sobre Ísis, ela teve um irmão, Osíris, que veio a tornar-se seu marido, tendo-se afirmado que ela havia concebido Horus. Ísis contribuiu para a ressurreição de Osíris quando ele foi assassinado por Sete. As suas habilidades mágicas desenvolveram a vida a Osíris após ela ter reunido as diferentes partes do corpo dele que tinham sido despedaçadas e espalhadas sobre a terra por Sete. Este mito veio a tornar-se muito importante nas crenças religiosas egípcias. Ísis também foi concedida como a deusa da simplicidade, protetora dos mortos e deusa das crianças, de quem todos os começos surgiram, e foi a senhora dos eventos mágicos e da natureza. Em mitos posteriores, os antigos egípcios acreditaram que as cheias anuais do rio Nilo ocorriam por causa das suas lágrimas de tristeza pela morte de seu marido, Osíris. Esse evento da morte de Osíris e seu renascimento foi revivido anualmente em rituais. Consequentemente, a adoração a Ísis estendeu-se a todas as partes do mundo greco-romano, perdurando até a supressão do paganismo na era cristã. Origem do nome. A pronúncia do nome desta deidade é uma corruptela do mesmo na língua grega antiga, onde se modificou o nome egípcio original pela adição de um S no final devido às normas gramaticais do antigo grego. O nome egípcio foi grafado com IST com o significado de ela de O, com o significado de ela de O, que significaria trono. A sua pronúncia correta em antigo egípcio é incerta. Vocês desculpem aí porque eu não entendo nada de escrita antiga egípcia, mas vamos pegar a noção teórica. É incerta, entretanto, uma vez que o antigo sistema de escrita usualmente não previa as vogais, e com base em estudos recentes que nos oferecem aproximações com base em linguagens contemporâneas e na evidência da língua copta, a pronúncia reconstruída de seu nome é o Sat, o nome de Osíris, Usir ou Usir, com U ou com W. Também se inicia com o glifo para trono, Is. O nome sobreviveu nos dialetos coptas como S ou SC, S ou S, terminação em E ou terminação em I, assim como em palavras compostas sobreviventes em nomes de pessoas posteriormente, como por exemplo Har-CS, literalmente Horus, filho de Ísis. Por conveniência, egiptólogos arbitrariamente decidiram pronunciar o seu nome como Eset. Por vezes também podem dizer que essa, porque o T final em seu nome foi um sufixo feminino que é sabido ter sido buscado à fala durante as últimas etapas da língua egípcia.
Literalmente, o seu nome significa ela do trono. A sua cobertura original para a cabeça foi um trono. Como personificação do trono, ela foi uma representação importante do poder do faraó, assim como o faraó foi representado como seu filho, que se sentou no trono que ela forneceu. O seu culto foi popular em todas as partes do Egito, mas os santuários mais importantes eram em Gizé e em Bebeit el-Agar, no delta do Nilo, no Baixo Egito. Muitas vezes Gizé ou Gezé também, né? As origens do seu culto são incertas, mas acredita-se ser oriundo do delta do Nilo. Entretanto, ao contrário de outras divindades egípcias, não teve desse culto centralizado em nenhum ponto específico ao longo da história da sua adoração. Isto pode ser devido à ascensão tardia de seu culto. As primeiras referências a Ísis remontam à quinta dinastia egípcia, período em que são encontradas as primeiras inscrições literárias a seu respeito, embora o culto apenas venha a ter sido proeminência ao final da história do Antigo Egito, enquanto se iniciou a absorção dos cultos de muitas outras deusas com centros de cultos firmemente estabelecidos. Isto ocorreu quando o culto de Osíris se destacou, e ela teve um papel importante nessa crença. Eventualmente, o seu culto difundiu-se além das fronteiras do Egito. Durante os séculos de formação do cristianismo, a religião de Ísis obteve conversos de todas as partes do Império Romano. Na própria Península Itálica, a fé nesta deusa egípcia era uma força dominante. Em Pompeia, as evidências arqueológicas revelam que Ísis desempenhava um papel importante. Em Roma, templos e obeliscos foram erguidos em sua homenagem. Na Grécia Antiga, os tradicionais centros de culto em Delos, Delfos e Eleusis foram reformados por seguidores de Ísis. E isto ocorreu no norte da Grécia também, em Atenas. Portos de Ísis podiam ser encontrados no Mar Arábico e no Mar Negro. As inscrições mostram que possuía seguidores na Gália, na Espanha, na Panônia, na Alemanha, na Arábia Saudita, na Ásia Menor, em Portugal, na Irlanda e muitos santuários mesmo na Grã-Bretanha. Ísis representa o amor, a magia e os mistérios da região. Muito bem, templos. A maioria das divindades egípcias surgiu pela primeira vez como cultos muito localizados e em toda a sua história mantiveram seus centros locais de culto, com a maioria das capitais e cidades sendo amplamente reconhecidas como lar dessas divindades. Ísis foi em sua origem uma divindade independente e popular estabelecida em tempos pré-dinásticos, anteriormente a 3100 a.C., em Sebenitos, no delta do Nilo. No Egito existiram 3 grandes templos em homenagens a Ísis: em Berbeit el-Agar, no delta do Nilo, atualmente em ruínas; em Dendara, no Alto Egito, onde existe um santuário a Hathor, parcialmente preservado; e em Filas, né? Na ilha de Filas, no Alto Nilo, o culto a Ísis e Osíris persistiu até o século VI, ou seja, muito tempo após a ascensão do cristianismo e a subsequente supressão do paganismo. O decreto de Teodósio, em 380, determinando a destruição de todos os templos pagãos, não foi aplicada em Filas até o governo de Justiniano I. Essa tolerância foi devida a um antigo tratado celebrado entre os Blemias, no Badai, e Diocleciano. Todos os anos eles visitavam Elefantina e em determinados períodos levavam a imagem de Ísis, rio acima, para a terra dos Blemeias, para fins divinatórios, devolvendo-a em seguida. Justiniano enviou Narses para destruir os santuários, prender os sacerdotes e arrestar as imagens sagradas para Constantinopla. Filas foi o último dos antigos templos egípcios a ser fechado. Eventualmente, templos a Ísis começou a se difundir além das fronteiras do Egito. Em muitos locais, em especial em Biblos, o seu culto assumiu o lugar da deusa semita Astarte, aparentemente pela semelhança entre os seus nomes e atributos. À época do helenismo,
devido aos seus atributos de protetora e mãe, assim como ao seu aspecto luxurioso, adquirido quando ela incorporou alguns dos aspectos de Hathor. Ela tornou-se padroeira dos marinheiros, que difundiam o seu culto graças aos navios mercantes que circulavam no mar Mediterrâneo. Através do mundo greco-romano, Ísis tornou-se um dos mais significativos mistérios, e muitos autores clássicos fazem referência em suas obras aos seus templos, cultos e rituais. Templos em sua homenagem foram erguidos na Grécia e em Roma, tendo sido colocado a descoberto um bem preservado exemplar em Pompeia. Da mesma forma, a deusa árabe Al-Uzá, ou Al-Uzá, em árabe Al-Uzá, cujo nome é semelhante ao de Ísis, acredita-se que seja uma manifestação sua. Isso, porém, é entendido apenas com base na semelhança entre os nomes. Iconografia. As associações. Por causa desta associação entre nós e poder mágico, um símbolo de Ísis foi o Tiet, com o significado de bem-estar, vida, também denominado como laço de Ísis, fivela de Ísis ou sangue de Ísis. Em muitos aspectos, o Tiet se assemelha a uma cruz, Anha, exceto que os seus braços apontam para baixo, e quando usados como tal, parece representar a ideia de vida eterna ou ressurreição. O significado de sangue de Ísis é mais obscuro, mas a Tiet muitas vezes foi usado como um amuleto funerário confeccionado em madeira, pedra ou vidro, na cor vermelha, embora isso possa ser apenas uma simples descrição dos materiais utilizados. A estrela Spica Alpha Virginis e a constelação que modernamente corresponde aproximadamente a de Virgo ou Virgo, surge no firmamento acima do horizonte em uma época do ano associado à colheita de trigo e grãos, e desse modo ficou associada à divindade da fertilidade, como Hathor. Ísis viria a ser associada a esses astros devido à posterior fusão de seus atributos com os de Hathor. Ísis também assimilou atributos de Sopdet, personificação da estrela Sirius, uma vez que este astro ascendendo no horizonte, um pouco antes da cheia do rio Nilo, foi interpretado como uma fonte de fertilidade e como Hathor o havia sido também. Sopdet manteve um elemento de identidade distinto, uma vez que Sirius era visivelmente uma estrela, ou seja, não vivia no submundo, o que poderia ter conflitado com a representação de Ísis como esposa de Osíris, senhor do submundo. Provavelmente devido à equiparação com as deusas Afrodite e Vênus, durante o período greco-romano, a rosa foi usada em seu culto. A procura de rosas por todo o império tornou a sua produção em uma importante indústria. Representações. Na arte, Ísis foi originalmente retratada como uma mulher, com um vestido longo e coroada com um hieróglifo que significava trono. Por vezes foi descrita como portadora de um lótus, ninfaia caerúlea, ou como um sicômoro, ficus sicômoros. A faraó Hatshepsut foi retratada em seu túmulo sendo amamentada por um sicômoro que tinha um seio. Após ter assimilado muitos dos papéis da deusa Hathor, a cobertura de cabeça de Ísis passa a ser a de Hathor, os cornos de uma vaca, com o disco solar inscrito entre eles. Às vezes também foi representada como uma vaca ou uma cabeça de vaca. Normalmente, porém, era retratada com o seu filho pequeno, Horus, o faraó, com uma coroa e um abutre. Ocasionalmente foi representada ou como um abutre pairando sobre o corpo de Osíris, ou com o Osíris morto em seu colo, enquanto, por artes mágicas, o trazia de volta à vida. Na maioria das vezes, Ísis é retratada segurando apenas o símbolo Anj, com um pequeno grupo de acompanhantes, mas no período final de sua história, as imagens mostram-na por vezes com itens geralmente associados apenas a Hathor, o cistro sagrado e o colar símbolo de fertilidade Menat. No The Book of Coming Forth by Day, Ísis está representada de pé sobre a proa da barca solar, com os braços estendidos. A estrela Sept, Sirius,
está associada a Ísis. O surgimento dela no firmamento significava o advento de um novo ano. E Ísis foi igualmente considerada a deusa do renascimento e da reencarnação, e como protetora dos mortos. O Livro dos Mortos descreve um ritual especial para proteger os mortos que permitia viajar em qualquer parte do mundo subterrâneo. A maior parte dos títulos de Ísis tem relação com seu papel de deusa protetora dos mortos. Mitologia. Quando visto como deificação da esposa do faraó em mitos tardios, o proeminente papel de Ísis foi como assistente do faraó morto. Desse modo, ela ganhou uma associação funerária com seu nome a aparecer mais de 80 vezes nos chamados textos das pirâmides, afirmando-se que ela era a mãe das quatro divindades que protegiam os vasos canopos, nomeadamente a protetora da divindade do vaso do fígado, Imset. Esta associação com a esposa do faraó também trouxe a ideia de que Ísis era considerada a esposa de Horus, outrora visto como seu filho, que era protetor e posteriormente a deificação do faraó. A época do Médio Império, da 11ª dinastia egípcia até a 15ª dinastia egípcia, entre 2040 e 1640 a.C., à medida que os textos funerários começaram a ser utilizados por maior número de membros da sociedade egípcia, além da família real, cresce também o seu papel de proteger os nobres e até mesmo os plebeus. A época do Novo Império, a 18, a 16 e a 20 dinastias, entre 1570 a 1070 a.C., Ísis adquiriu proeminência como a mãe e protetora do faraó. Durante este período, ela é descrita como amamentando o faraó e é frequentemente assim representada. Irmã esposa de Osíris, desculpa. No Império Antigo, da 3ª à 6ª dinastia egípcia, entre 2686 a.C. a 1134 a.C., os panteões das cidades egípcias variaram de região para região. Durante a 5ª dinastia, Ísis pertenceu à Enéada, da cidade de Heliópolis. Acreditava-se então que ela era filha de Nut e Geb, irmã de Osíris, Néftis e Set. As duas irmãs, Ísis e Néftis, muitas vezes eram representadas nos sarcófagos com grandes asas esticadas como protetoras contra a maldade. Como deidade funerária, Ísis foi associada a Osíris, senhor do submundo, do At, e foi considerada sua esposa. A mitologia tardia, ultimamente em resultado da substituição de um outro deus do submundo, Anubis, quando o culto de Osíris ganhou mais importância, fala-nos do nascimento de Anubis. A narrativa descreve que, como Set negava um filho a Néftis, esta então disfarçou-se como Ísis, muito mais atraente para seduzi-lo. O plano falhou, mas Osíris passou a achar Néftis muito atraente, pensando que ela era Ísis. Eles copularam, o que resultou no nascimento de Anubis. Em outra narrativa, Néftis deliberadamente assumiu a forma de Ísis, a fim de enganar Osíris e assim obter dele a paternidade de seu filho. Com medo das represálias de Set, Néftis persuadiu Ísis a adotar Anubis de modo a que a criança não viesse a ser descoberta e morta. Essa narrativa explica tanto porque Anubis é visto como uma divindade do submundo, uma vez que se torna filho de Osíris, quanto porque não poderia herdar a posição de Osíris, uma vez que não era um herdeiro legítimo, preservando a posição de Osíris como senhor do submundo. Deve ser lembrado, no entanto, que este novo mito foi apenas uma criação posterior do culto de Osíris, que queria retratar Set em um papel de maldade como inimigo de Osíris. Em outro mito de Osíris, Set preparou um banquete para Osíris, apresentando uma bela caixa, declarando que quem coubesse perfeitamente nela poderia ficar com ela como um presente. Ora, Set havia medido Osíris enquanto este dormia, certificando-se assim que este era o único a caber perfeitamente na caixa. Após vários dos presentes terem tentado encaixar-se nela, chegou a vez de Osíris, que a preencheu perfeitamente.
Sete então fechou a tampa da caixa, transformando-a num caixão para Osíris. Em seguida, Sete afundou a caixa fechada com Osíris nas águas do rio Nilo, que a levaram para muito longe. Assim que soube do ocorrido, Ísis foi procurar a caixa para Osíris e que pudesse ter um enterro apropriado. Foi encontrá-la na longínqua Biblos, cidade da costa da Fenícia, e trouxe-a de volta ao Egito, ocultando-a em um pântano. Entretanto, naquela noite, Sete foi à caça, vindo a encontrar a caixa oculta. Enfurecido, Sete retalhou o corpo de Osíris em 14 pedaços e os espalhou por todo o Egito, para se certificar de que Ísis jamais poderia encontrá-los e dar assim um enterro adequado a Osíris. Ísis e Néftis, sua irmã, dedicaram-se então à busca dos pedaços, tendo conseguido encontrar apenas 13. Um peixe havia engolido o último, o pênis que Ísis refez utilizando magia. Desse modo, com todas as partes reunidas do corpo morto de Osíris, ela pôde conceber Horus. O número de partes do corpo de Osíris é descrito de forma variável nas paredes de diversos templos, entre 14 e 16, e ocasionalmente em 42, uma para cada nomo ou distrito. Mãe de Horus, ou Horus, através da fusão de seus atributos com os de Hathor, Isis tornou-se a mãe de Horus mais do que sua esposa, e isto quando as crenças acerca de Ra a absorveram Atum em Atum-Ra, sendo ainda necessário ter-se em conta que Isis entregou a Enéada como a esposa de Osíris. É necessário explicar, entretanto, como é que Osíris, que como senhor da morte estava morto, pode ser considerado pai de Horus, que não era considerado morto. Este conflito nas narrativas conduziu à evolução da ideia de que Osíris necessitava de ser ressuscitado e posteriormente a versão da lenda de Osíris e Ísis, de que o grego Plutarco, no século I, em De Iside et Osiride, nos deixou a versão mais extensa atualmente conhecida. Um outro conjunto de mitos tardios detalha as aventuras de Ísis após o nascimento do filho póstumo de Osíris, Horus. Foi dito que Ísis deu à luz Horua e Remes, pensa-se no delta do rio Nilo. Muitos perigos surgiram para Horus após o seu nascimento, e Ísis navegou com o pequeno Horus para escapar da ira de Sete, o assassino de seu esposo. Em um instante, Ísis curou Horus de uma picada mortal de escorpião, além de outros milagres com relação a Sipe, as placas de Horus. E Ísis protegeu e promoveu Horus até que estivesse suficientemente grande e forte para encarar Sete e tornar-se subsequentemente faraó do Egito. Assimilação de Mut. Mut, uma divindade primordial chamada Mãe, foi originalmente um título para as águas primordiais do cosmos, a mãe de quem o universo surgiu. Quando o emparelhamento das divindades começou, Mut tornou-se uma consorte de Amon, a quem já tinha sido atribuída uma esposa completamente diferente, após a autoridade de Tebas haver aumentado durante a 18ª dinastia egípcia e ter tornado Amon em um deus muito mais significativo. O seu culto diminuiu e Amon foi assimilado a Ra. Em consequência, a consorte de Amon, Mut até então descrita como uma coruja, mãe adotiva que nessa altura já tinha absorvido os atributos de outras deusas, também foi assimilada como esposa de Ra, Isis Hathor, como Mut Isis Nehbet. Na ocasião, a fertilidade de Mut foi levada em consideração, e assim o nascimento de Horus, que era demasiado importante para ser ignorado, necessitou ser explicado, afirmando-se que Isis ficou grávida por magia, quando ela se transformou em um papagaio e voou sobre o corpo morto de Osíris. Mais tarde, os mitos tornaram-se bastante mais complexos. O consorte de Mut era Amon, que nessa época tinha se identificado como Min, como Amon-Min, também conhecido pelo seu epíteto Camulef. Desde que Mut tornou-se parte de Ísis, era natural tentar fazer Amon parte de Osíris, marido de Ísis, mas isso não era facilmente conciliável, uma vez que Amon-Min era um deus da fertilidade e Osíris era o deus dos mortos.
Consequentemente, eles permaneceram considerados em separado. E Ísis, por vezes, afirmou-se ser amante de Min. Posteriormente, em uma fase em que Amon-Min foi considerado um aspecto de Ra, Amon-Ra, ele também foi considerado um aspecto de Horus, uma vez que Horus foi identificado como Ra e, portanto, filho de Horus, e em raras ocasiões afirmou-se, ao contrário, ser Min, evitando a confusão sobre o estatuto de Horus como marido e filho de Ísis. Atributos mágicos. De modo a ressuscitar Osíris com o fim de gerar um filho, Horus, era necessário a Ísis aprender magia, que por muito tempo havia sido um atributo seu, antes do surgimento do culto a Ra. E então passou a afirmar-se que Ísis enganou Ra, Amon-Ra ou Atum-Ra, fazendo com que este fosse picado por uma serpente egípcia, para o que apenas ela possuía a cura, para que este lhe dissesse o seu nome secreto. Os nomes das divindades eram secretos, de domínio apenas dos altos líderes religiosos, uma vez que esse conhecimento permitia invocar o poder da divindade, que ele fosse usar o seu nome secreto para sobreviver. Implica que a serpente tivesse de ser uma divindade mais poderosa do que Ra. Ora, a mais antiga divindade conhecida no Egito foi o Adit, a cobra egípcia, cujo culto nunca foi suplantado na antiga religião egípcia. Como uma divindade da mesma região, teria sido um recurso benevolente para Ísis. O uso dos nomes secretos tornou-se um elemento central nas práticas mágicas egípcias do período tardio. E Ísis é invocada muitas vezes para que use o verdadeiro nome de Ra durante os rituais. Ao final do período histórico do Antigo Egito, após a sua ocupação pelos gregos e pelos romanos, Ísis tornou-se a mais importante e poderosa divindade do panteão egípcio por causa de suas habilidades mágicas. A magia é um elemento central em toda a mitologia de Ísis, possivelmente mais do que para qualquer outra divindade egípcia. Antes desta alteração tardia da natureza da religião antiga egípcia, a lei de Ma'at havia orientado as ações corretas para a maioria dos milhares de anos de religião egípcia, com pouca necessidade de magia. Thoth era o deus que recorria à magia quando era necessário. A deusa que tinha o papel quadruplo de curadora, protetora dos vasos cânopos, protetora do casamento e senhora da magia anteriormente havia sido Serket. Ela, então, foi considerada como atributos de Ísis, pelo que não é de surpreender que Ísis tinha um papel central nos rituais e feitiços egípcios, nomeadamente os de proteção e cura. Em muitos feitiços, essas atribuições são inteiramente fundidas, mesmo com as de Horus, uma vez que invocações a Ísis supostamente envolvem automaticamente poderes de Horus, e na história do Egito a imagem de um Horus ferido tornou-se uma característica padrão de feitiços de Ísis de cura, em que geralmente se invocam os poderes curativos do leite de Ísis. O mundo greco-romano. Após a conquista do Egito por Alexandre o Grande, o culto de Ísis difundiu-se através do mundo greco-romano. No período helenístico, Ísis adquiriu uma nova posição como deusa dominante no mundo mediterrâneo. Cleópatra vestia-se como Ísis quando aparecia em público e era chamada de Nova Ísis. Em Roma, Tácito registrou que após o assassinato de Júlio César, foi decretada a construção de um templo em honra de Ísis. Augusto suspendeu esta construção e tentou trazer os romanos de volta às antigas divindades, que eram estreitamente associadas à figura do Estado. Eventualmente, o imperador Calígula abandonou os cuidados de Augusto em favor do que foi descrito como cultos orientais, e foi em seu reinado que o festival de Ísis foi estabelecido em Roma. De acordo com Flávio Joséfo, Calígula vestiu-se como uma mulher e tornou parte nos mistérios que instituiu. Vespasiano, assim como Tito, praticaram incubação no Iseum romano. Domiciano fez erguer um outro Iseum juntamente com um Serapeum. Trajano foi representado diante de Ísis e de Horus, presenteando-os com oferendas votivas de vinho e um baixo relevo em seu arco do triunfo. Adriano decorou a sua vila em Tibur com cenas isíacas,
Galério considerou a sua protetora. As perspectivas romanas dos cultos eram sincréticas, vendo nas novas divindades meros aspectos locais dos que lhes eram familiares. Para muitos romanos, a Ísis egípcia era um aspecto da Cibele frígia, cujos ritos orgíacos estavam há muito implantados em Roma. De fato, ela foi conhecida como Ísis dos 10.000 nomes. Entre os nomes da Ísis romana, rainha do céu, destaca-se por uma longa e contínua história. Heródoto identifica Ísis como as deusas da agricultura, Deméter na mitologia grega e Ceres na romana. No período tardio, Ísis também teve templos através da Europa, Britânia, África e Ásia. Uma estátua de Ísis em alabastro do século III é encontrada em Ohrid, na República da Macedônia. Está representada no anverso da nota de 10 dinários macedônios emitida em 1996. O prenome masculino Isidoro, também Isidro, significa em língua grega antiga presente de Ísis, semelhante a Teodoro, presente de Deus. O nome comum à época romana sobreviveu à supressão do culto a Ísis e permanece popular até os nossos dias, sendo, entre outros, o nome de diversos santos cristãos. Ísis na literatura. Plutarco, um sábio da Grécia Antiga que viveu entre 46 a.C. e 120, é autor de Ísis e Osíris, considerada uma das principais fontes sobre os mitos tardios sobre Ísis. Nela, acerca de Ísis, refere: ela é tanto sábia quanto amante da sabedoria, como o seu nome parece denotar que, mais do que qualquer outro, o saber e o conhecimento pertencem a ela, e que o santuário da deusa em Sais continha a inscrição: eu sou tudo o que foi e é e será, e meu véu nenhum mortal levantou até agora. Em Sais, no entanto, a padroeira do seu antigo culto de Neith, deusa de que muitos traços tinham começado a ser atribuídos a Ísis durante a ocupação grega. Mais tarde, o escritor romano Apuleio, em O Asno de Ouro, dá-nos o seu entendimento acerca de Ísis no século II. O parágrafo abaixo é particularmente significativo. Você me vê aqui, Lúcio, em resposta à sua oração. Eu sou a natureza, Mãe universal, Senhora de todos os elementos, Filha primordial do tempo, soberana de todas as coisas espirituais, Rainha dos mortos, também Rainha dos imortais, a manifestação única de todos os deuses e deusas que são. O meu comando governa as alturas brilhantes dos céus, a salutar brisa do mar. Embora eu seja adorada em muitos aspectos, conhecidos por nomes incontáveis, alguns me conhecem como Juno, alguns como Belona. Os egípcios que se destacam no aprendizado e culto antigo me chamam pelo meu verdadeiro nome, Rainha Ísis. Paralelo com a Virgem Maria. Alguns eruditos traçam paralelos entre a adoração de Ísis na época final do Império Romano e a veneração da hiperdulia à Virgem Maria cristã, quando o cristianismo começou a ganhar popularidade, difundindo-se na Europa e em todas as partes do Império. Os primitivos cristãos converteram um relicário da Ísis egípcia em uma para Maria e, de outros modos, deliberadamente tornaram imagens do mundo pagão. Embora a Virgem Maria não seja idolatrada pelos cristãos, é venerada tanto pelos católicos quanto pelos ortodoxos. O seu papel como figura de mãe compassiva tem paralelos com a figura de Ísis. O historiador Will Durant observou que os primitivos cristãos, por vezes, fizeram seus cultos diante de estátuas de Ísis, amamentando o filho Horus, vendo nelas uma outra forma do nobre a antigo mito pelo qual a mulher, isto é, o princípio feminino, é a criadora de todas as coisas, tornando-se, por fim, a mãe de Deus. Horus, sob seu aspecto infantil, foi denominado Harpócrates pelos antigos gregos, isto é, fruto da exposição dos primitivos cristãos à arte egípcia. Uma pesquisa com os 20 principais egiptólogos, conduzida por Dr. W. Ward Gaske, um erudito cristão, revelou que todos os participantes reconheceram que a imagem de Ísis com um bebê Horus influía na iconografia cristã da Virgem e o menino.
mas que não houve nenhuma outra semelhança, como, por exemplo, que Horus tenha nascido de uma virgem, que tenha tido 12 seguidores ou outras. A veneração a Maria na Igreja Ortodoxa e mesmo na tradição da Igreja Anglicana é frequentemente superestimada. As imagens tradicionais, ícones de Maria, ainda são populares na Igreja Ortodoxa nos dias de hoje. Títulos. No Livro dos Mortos, Ísis encontra-se referida com os seguintes títulos: aquela que dá origem ao céu e à terra, aquela que conhece o órfão, aquela que conhece a aranha viúva, aquela que procura justiça para os pobres, aquela que procura abrigo para as pessoas fracas. Outros dos muitos títulos de Ísis são Rainha do Céu, Mãe dos Deuses, aquela que é todos, Senhora das Culturas Verdejantes, a mais brilhante no firmamento, Stella Maris, Grande Senhora da Magia, Senhora da Casa da Vida, aquela que sabe fazer o uso correto do coração, doadora da luz do céu, Senhora das Palavras de Poder, Lua Brilhante sobre o Mar, e uma coleção de livros duradouros. Você pode ler como assunto referente ou paralelo, Book of Isis, livro de Isis. Então nós terminamos aqui, né, e ficamos com esta praticamente definição histórica com alguns comentários sobre Isis, ok? Então até um próximo Hangout, uma boa tarde e obrigado pela atenção. Que nos oferecem aproximações com base em linguagens contemporâneas e na evidência da língua copta, a pronúncia reconstruída de seu nome é o Sat, o nome de Osíris, Usir ou Usir, com U ou com W. Também se inicia com o glifo para trono, Is. O nome sobreviveu nos dialetos coptas como S ou SC, S ou S, terminação em E ou terminação em I, assim como em palavras compostas sobreviventes em nomes de pessoas posteriormente, como por exemplo Har-CS, literalmente Horus, filho de Ísis. Por conveniência, egiptólogos arbitrariamente decidiram pronunciar o seu nome como Eset. Por vezes também podem dizer que essa, porque o T final em seu nome foi um sufixo feminino que é sabido ter sido buscado à fala durante as últimas etapas da língua egípcia. Literalmente, o seu nome significa ela do trono. A sua cobertura original para a cabeça foi um trono. Como personificação do trono, ela foi uma representação importante do poder do faraó, assim como o faraó foi representado como seu filho, que se sentou no trono que ela forneceu. O seu culto foi popular em todas as partes do Egito, mas os santuários mais importantes eram em Gizé e em Bebeit el-Agar, no delta do Nilo, no Baixo Egito. Muitas vezes Gizé ou Gezé também, né? As origens do seu culto são incertas, mas acredita-se ser oriundo do delta do Nilo. Entretanto, ao contrário de outras divindades egípcias, não teve desse culto centralizado em nenhum ponto específico ao longo da história da sua adoração. Isto pode ser devido à ascensão tardia de seu culto. As primeiras referências a Ísis remontam à quinta dinastia egípcia, período em que são encontradas as primeiras inscrições literárias a seu respeito, embora o culto apenas venha a ter sido proeminência ao final da história do Antigo Egito, enquanto se iniciou a absorção dos cultos de muitas outras deusas com centros de cultos firmemente estabelecidos. Isto ocorreu quando o culto de Osíris se destacou, e ela teve um papel importante nessa crença. Eventualmente, o seu culto difundiu-se além das fronteiras do Egito. Durante os séculos de... Alô, caros internautas, vamos agora postar este vídeo e aproveitar a oportunidade de falarmos um pouco sobre Ísis, da mitologia grega, da mitologia egípcia. Nós temos postado vários temas sobre mitologia grega e hoje vamos falar sobre Ísis, porém da mitologia egípcia. Desculpem aí, ok? Então vamos lá.
Ísis, em egípcio Ao-Set, foi uma deusa da mitologia egípcia cuja adoração se estendeu por todas as partes do mundo greco-romano. Foi cultuada como modelo da mãe e da esposa ideais, protetora da natureza e da magia. Era a magia dos escravos, desculpa, era amiga dos escravos, pescadores, oprimidos, assim como a que escutava as preces dos opulentos aristocratas e governantes. Ísis é a deusa da maternidade e da fertilidade. Os primeiros registros escritos acerca de sua adoração surgem pouco depois de 2500 a.C., durante a quinta dinastia egípcia. A deusa Ísis, mãe de Horus, foi a primeira filha de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do firmamento, e nasceu no quarto dia intercalar. Durante algum tempo, Ísis e Hathor ostentaram a mesma cobertura para a cabeça. Em mitos posteriores sobre Ísis, ela teve um irmão, Osíris, que veio a tornar-se seu marido, tendo-se afirmado que ela havia concebido Horus. Ísis contribuiu para a ressurreição de Osíris quando ele foi assassinado por Sete. As suas habilidades mágicas desenvolveram a vida a Osíris após ela ter reunido as diferentes partes do corpo dele que tinham sido despedaçadas e espalhadas sobre a terra por Sete. Este mito veio a tornar-se muito importante nas crenças religiosas egípcias. Ísis também foi concedida como a deusa da simplicidade, protetora dos mortos e deusa das crianças, de quem todos os começos surgiram, e foi a senhora dos eventos mágicos e da natureza. Em mitos posteriores, os antigos egípcios acreditaram que as cheias anuais do rio Nilo ocorriam por causa das suas lágrimas de tristeza pela morte de seu marido, Osíris. Esse evento da morte de Osíris e seu renascimento foi revivido anualmente em rituais. Consequentemente, a adoração a Ísis estendeu-se a todas as partes do mundo greco-romano, perdurando até a supressão do paganismo na era cristã. Origem do nome. A pronúncia do nome desta deidade é uma corruptela do mesmo na língua grega antiga, onde se modificou o nome egípcio original pela adição de um S no final devido às normas gramaticais do antigo grego. O nome egípcio foi grafado com IST, com o significado de ela de O. Com o significado de ela de O, que significaria trono. A sua pronúncia correta em antigo egípcio é incerta. Vocês desculpem aí porque eu não entendo nada de escrita antiga egípcia, mas vamos pegar a noção teórica. É incerta, entretanto, uma vez que o antigo sistema de escrita usualmente não previa as vogais, e com base em estudos recentes,